Queridos, hoje de manhã, nós vamos continuar a nossa série sobre o reino de Deus. Diga bem bonito, o reino de Deus. O reino de Deus. E hoje, eu quero abordar um tema, um subtema dentro desse tema, o reino de Deus, que para mim é muito, muito, muito importante. E eu acho que para muitos de vocês, nossa igreja só se tornou a igreja que é por causa desta presença poderosa e maravilhosa do Espírito Santo operando na igreja. E eu percebo que com o crescimento da igreja, com os acontecimentos da parte de Deus que nos abençoam, a vida vai melhorando, as coisas vão... Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos de vocês têm a sua vida financeira, a sua vida de casa, de trabalho, está melhor do que 10 anos atrás? Levanta bem alto a sua mão. Muito melhor seu carro, o nosso nível de vida melhorou, o nível da igreja melhorou, mas tem uma preocupação: o nível espiritual da igreja brasileira piorou. Nós nunca fomos tão grandes como agora. Nunca na história da igreja recente no Brasil, houve igrejas tão grandes como agora. A igreja nunca foi tão famosa como agora. A igreja nunca teve tanto poder como agora. A igreja nunca foi tão expressiva como agora. Mas o que me chama a atenção é que os valores do reino de Deus nunca foram tão pouco aplicados na vida das pessoas como agora. Nunca o mundo e a igreja foram tão parecidos como agora. Queridos, acontece na igreja muitas coisas que jamais deveriam acontecer. Por exemplo, divórcio não poderia acontecer na igreja. O divórcio não poderia entrar na igreja, porque ele não faz parte do plano de Deus para o homem, não é da vontade de Deus. Mas as separações acontecem também na igreja, talvez, claro, eu espero numa proporção menor, mas a mesma coisa que eu ouço lá fora, na televisão, as pessoas dizendo, os artistas separam porque não sente mais nada um pelo outro, é a mesma coisa na igreja. As pessoas que juraram fidelidade diante de Deus e diante da família, agora dizem, eu não sinto mais nada por você. E a igreja vai se parecendo com o mundo. Eu tenho falado muito sobre isso nesse tempo. Gente, me assusta algumas coisas. Eu falando com um pastor, ele disse: Odilon, eu estou preocupado com os membros da minha igreja, muitos deles não pagam as contas em dia. Isso me preocupa, irmãos, porque o pagar as contas tem a ver com o nosso testemunho. Mas por que devemos? Essa é a pergunta. Por que devemos? Tem gente que não é mal pagador, que não está deixando de pagar as contas por mal pagador. Não, é gente boa. Mas por que não pagam as contas em dia? Porque entraram no consumismo do mundo de ter e ter e ter. Fulano tem, eu também quero ter. Fulano comprou, eu também quero comprar. Fulano, e aí entra nesse mundanismo do consumismo para parecer ser aquilo que não pode ser. E aí damos mau testemunho ficando devendo na praça. Não podemos dizimar na igreja, não podemos abençoar o reino de Deus, porque não conseguimos dar conta daquilo que nós assumimos, mas que não precisaríamos assumir. Gravidez entre os jovens me assusta. Relacionamento sexual entre os jovens. Tudo isso me assusta. E eu começo a pensar: Deus, aonde nos perdemos? Aonde nós perdemos a essência do Evangelho?
Adultério é uma praga no meio do povo de Deus. Pecados sexuais têm sido uma desgraça no meio do povo de Deus. Osni, Senorá, que lidera o encontro de homens e mulheres, sabem da tragédia que é isso. Tragédia, irmãos. Abuso de crianças é uma tragédia também no meio do povo de Deus. Aonde nos perdemos? Aonde o Evangelho começou a deixar de ser o Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Aonde nos perdemos? Precisamos pensar nessa série, o Reino de Deus. Eu tenho parado para pensarmos sobre o Reino de Deus. O Reino de Deus é um reino de paz. Mas quantos lares que não desfrutam disso há muito tempo? Não há paz nas casas dos filhos de Deus. Não há harmonia nas casas dos filhos de Deus. Onde nos perdemos? Me assusta. Me assusta a duplicidade que temos entre servir a Deus e andar com os padrões do mundo. Esses dias isso não é novidade, mas a maior parte, maior, não tem estatísticas oficiais, mas isso não é um dado verídico. A maior parte de jovens que estão nos presídios, homens até 40 anos e mulheres, boa parte deles são filhos de crentes. Perdemos nossos filhos, não temos mais força para trazer os nossos filhos para o reino. Isso me assusta. O que está acontecendo com a igreja? Eu penso, irmãos, que nós temos que olhar. Gente, que dificuldade para uma coisa tão básica, irmãos. Tenho falado isso muitas vezes. Que dificuldade para ler a Bíblia, irmãos. Que dificuldade, irmãos. Difícil, uma coisa que deveria ser básica da fé cristã. Não conseguimos sequer ler a Bíblia. Que dificuldade para orarmos. Eu não estou julgando, mas eu estou querendo, pensa comigo. Você é crente como eu. A dificuldade que nós temos para orar. As desculpas que damos para não orar. Nós temos que pensar sobre isso. A facilidade com que deixamos a casa de Deus. Nós temos hoje no Brasil, nessa grande igreja, nós temos um crente dentro e outro fora. A moda que está vindo para o Brasil copia os Estados Unidos. Essa moda me assusta. Eu falo isso para os jovens, adolescentes. É estar sábado na balada, domingo na igreja, numa boa, sem problema. Normal. Qual o futuro da igreja, irmãos? Mas antes de perguntar sobre o futuro da igreja, eu preciso fazer uma outra pergunta. Qual o futuro da família? Qual o futuro da sua família? Qual o futuro da minha família? Qual é o nosso futuro?
O que é que nos espera? Conversando com os NI, com a equipe, semana passada, foi na outra semana eu não estava aqui, na outra semana, eu fiz uma pergunta para o Léo e para a Dev. Será que eu vou precisar mundanizar a nossa igreja para continuar crescendo? Será que eu vou precisar me acostumar com esse tipo de coisa que não tem a ver com o reino de Deus para continuarmos crescendo? Vou falar uma coisa agora, para você não achar que eu sou unilateral na forma como estou falando, vou falar de mim e da minha classe de pastores. Aonde vai parar tudo isso, gente? Pastores sendo tratados como verdadeiros artistas. Eu uso meu carro, fica aqui na frente, o carro que eu uso. Mas não está, esse carro não poderia ser usado. Esses dias alguém me falou, um pastor como você não podia usar um carro desse. Porque pastor desse nível usa carros e carros e carros. Onde vai parar tudo isso? Eu sou pastor. Mas o estrelismo de pastores e cantores no Brasil é assustador, irmãos. Assustador, eu vivo nesse meio. Até onde a igreja vai pagar 9 mil, 10 mil por um sermão de um famoso? Até onde vai isso? Até onde a igreja vai pagar 50 mil por um cantor famoso para entreter o povo por 2 horas? Até onde isso? Até onde vai isso? Eu quero pensar com vocês, isso é minha vida, isso é sua vida. Essa é a igreja que nós vivemos. A família que nós temos. O que aconteceu conosco? Eu sei que é muita coisa boa, não quero ser pessimista. Tem muita coisa boa. Mas se não olharmos com seriedade o reino de Deus, nós perderemos o de bom que nós temos. Se abre igreja no Brasil. Eu estava no estado do Brasil onde tem a maior concentração de igrejas evangélicas por metro quadrado. Como uma forma de atender à vaidade de pastores e líderes e gerar recursos pessoais. A igreja no Brasil se tornou negócio para muita gente. Negócio. Léo me disse, eu fico assustado porque no Brasil tem muitas igrejas que elas são de propriedade dos pastores, eles são donos do negócio. Donos, como se fosse uma empresa. Nós temos que pensar sobre isso. Que tipo de igreja nós queremos? Que tipo de família nós queremos? Queridos, me parece que estamos perdendo a capacidade de pensarmos e raciocinarmos como filhos de Deus. Quantos creem na vida eterna aqui? Eu creio. Eu creio. Se eu creio na eternidade, meu irmão, isso vai ter impacto na minha vida do dia a dia. Eu não tenho medo de morrer, como você não tem. Eu sei que a qualquer hora eu e você podemos estar diante de Deus. Mas me faz pensar, quando eu chegar diante de Deus, como vou prestar conta de tudo aquilo que Deus me colocou nas mãos para fazer. De como eu dirigi a igreja, de como eu servi minha família, de como eu servi a Deus. Sabe uma coisa, irmãos, que me faz pensar? É a maneira como lutamos para que a nossa vontade se estabeleça.
aquilo que eu sinto. Nós somos uma sociedade de sentimentos. Se nós estamos com vontade, nós fazemos uma determinada coisa. Se não temos vontade, não fazemos. Muitos de nós não levamos a nossa vida por princípios, levamos por sentimentos. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, não estou com vontade de adorar a Deus. Dentro da próxima série, eu quero abordar a transformação do domingo. E dentro das lições que eu estou escrevendo, nós estamos escrevendo para a próxima série, vamos abordar domingo, ainda é o dia do Senhor. O que aconteceu com o domingo? Mas o meu tema hoje de manhã, isso é apenas para fazer uma reflexão, para te fazer uma outra pergunta. Quem é o Espírito Santo para você? O que você poderia falar sobre ele hoje de manhã? O que você sabe sobre o Espírito Santo? Que tipo de relacionamento você tem com ele? Vamos ler João capítulo 16, verso 7. Jesus diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Diga: o Espírito Santo. É uma promessa de Deus. Jesus disse: eu vou. E é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não pode vir. Mas quando ele vier, ele será o Consolador. Essa palavra Consolador ontem à noite foi tão bom a gente ouvir sobre ela, né? Tão bom. Ouvir sobre termos um ajudador. Consolador é o ajudador, aquele que me ajuda a fazer a vontade de Deus. Quem é o Espírito Santo para você? Para muita gente ele é desconhecido. Você já ouviu falar sobre ele? Nós, às vezes, pensamos que por ouvir falar de alguém, nós conhecemos. Eu ouvi falar muito, mas muito, muito. Quem aqui já ouviu falar do Lula? Quem não ouviu, né? Você conhece o Lula? Quem conhece o Lula aqui? Eu não conheço. Eu não conheço. Mas eu já ouvi falar tanto dele que parece que eu conheço, mas eu não conheço. Quem gostaria de conhecer ele? Eu gostaria de conhecê-lo. Só eu? 2? 3? Eu gostaria de conhecê-lo para falar de Jesus para ele. Quantos gostariam de conhecer pessoalmente o Lula? Isso é assustador na igreja. Assustador. Não querer conhecer uma pessoa para pregar o Evangelho é assustador. Isso demonstra uma igreja que não quer se comprometer, que pensa em si. Você não gostaria de conhecer o Lula pessoalmente para pregar o Evangelho para ele? É isso que você está me dizendo quando você não levantou a sua mão? Queremos ficar bem na fita? Um pecador miserável como aquele precisa de Jesus ou não? Precisa. E você não quer conhecê-lo para falar do amor de Jesus para ele? Essa é a igreja acomodada que nós temos no Brasil, que pensa em si, no seu bem-estar, e não quer ligar a sua imagem, aparentemente com nada de errado, porque tem que ficar bem na foto. Quando ele era famoso, estava tudo bem. Provavelmente se eu fizesse essa pergunta... Mas porque agora ele está mal, a vida dele está arrebentada? Vou perguntar de novo. Quantos gostariam de conhecer pessoalmente o Lula para falar de Jesus para ele? Igreja, por favor, eu sei que você entendeu. Eu sei que você entende as coisas. Você compreende as coisas. Então nós não conhecemos o Lula, apesar de achar que conhece, mas não conhece. Ouvimos tanto o Espírito Santo. O que você conhece do Espírito Santo? O que você conhece dele? O que você sabe dele?
Qual a sua última experiência com Ele? Talvez o Espírito Santo. Eu lembro de um amigo lá de Santarém, o Luiz. Alguns de vocês lembram, o Luiz veio aqui. Muito simples, o Luiz. E um dia ele pregando, ele falou assim: olha, hoje quero trazer uma mensagem sobre o Espírito Santo. Mas eu vou trazer essa mensagem num texto, ainda quando o Espírito Santo não era famoso, lá no Velho Testamento. O Espírito Santo é famoso. O que você conhece dele? Qual foi a última vez que o Espírito Santo ajudou você? Consolou você? Trouxe esperança para você? Quem é o Espírito Santo para a nossa igreja? Iva, eu sempre conto a história, né? Eu sempre conto sua história do Silvino por aí. Se não for o Espírito Santo, Iva, quem seria você, minha filha? Né, Silvino? Quem seria você? Uma mulher tão dura, né? Uma mulher tão, como todos nós, né? Racional. Dona da igreja naquela época, né? Iva, tão cheia de si. Mas o Espírito Santo fez uma obra tão linda, né? Iva se tornou um vaso nessa casa. Eu sempre falo, já quase 30 anos, nunca você abriu a boca nessa casa, debaixo da unção do Espírito Santo, para entregar uma palavra que o Espírito Santo não se comprometeu com você, seja a palavra boa ou ruim. Nunca uma palavra que saiu da sua boca caiu por terra nessa casa. Quantas advertências, Iva, do Espírito Santo nessa casa. Eu tenho saudade disso. Quantas revelações. Quantas vezes o Espírito Santo nos ajudou nessa casa, quando não sabíamos o que fazer. Se somos o que somos, devemos tudo isso ao Espírito Santo, irmãos. Tudo que nós temos e somos, nós devemos a Ele. Como podemos desprezá-lo depois que crescemos? Como podemos desprezá-lo depois que alcançamos objetivos e alvos que Ele mesmo nos ajudou a alcançar? Talvez o Espírito Santo é a pessoa mais esquecida na igreja dos nossos dias. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele nos ensinará todas as coisas. O que você tem aprendido com o Espírito Santo? Eu penso que um equívoco grande na igreja. Boa parte de nós perdemos a vontade de aprender, achamos que já sabemos tudo. Não queremos mais aprender. Tem uma coisa que eu peço, falo: Deus me ajude, Espírito Santo me ensine como eu posso servir melhor a Deus. Diga: servir melhor a Deus. Como eu posso servir melhor a Deus? Como eu posso servir? Espírito Santo me ensina. O Espírito Santo, ele veio para consolar. Célia, você está aqui, é tão bom te ver. A Célia é mãe da Milene. Espírito Santo, eu sei que tem te consolado nesses anos. Por isso você pode estar aqui, né, cabeça erguida, servindo a Deus. Espírito Santo, uma das coisas mais lindas que eu vi foi quando eu perdi meu pai. O Consolador, aquele que consola a gente, aquele que fica ali do lado. Quantas famílias têm sido consoladas? O Espírito Santo é aquele que ajuda. Consolador significa isso, o ajudador, aquele que está ali ao nosso lado para nos ajudar. Talvez, irmão, você como eu, quantas vezes a coisa ficou difícil para caminhar? Difícil, parece que não ia dar. O desânimo vem, as dúvidas vêm. Você acha que no meu coração não passa aquela pergunta: vale a pena? Como passa no seu coração? Vale a pena? Isso vale a pena?
Mas nessa hora o Espírito Santo vem, toma pela sua mão e diga: meu filho, vale a pena sim. Vale a pena sim, meu filho, não desista, vale a pena. Esse é o Espírito Santo ajudador, quando a gente não sabe, não tem solução para as coisas, como fazer isso. Aquele que nos ensina. Eu tenho pedido tanto para o Espírito Santo me ajudar a manter os valores do reino de Deus. Eu quero ficar longe da pornografia. Eu falo: Espírito Santo, me ajuda. Tão difícil isso na nossa geração. Me ajuda, Espírito Santo. Não quero me envolver com isso. Quero chegar diante de Deus limpo. Diga assim: quero chegar diante de Deus limpo. Precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para isso, irmãos. Homens e mulheres. Quando nós estivermos falando na próxima série, quero abordar esse assunto. Eu sou pai de 3 meninas. Agora só falta a Rebeca para casar. Thalita e Anderson, Midian, Isaqueu. Eu preciso que o Espírito Santo me ensine a lidar nesse tempo novo de família. Para que eu seja uma bênção na minha casa. Eu preciso. 33 anos, 34, e a senhora já ia me corrigir. Estou perdido agora. 35, sei lá. 35. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude a continuar sendo um esposo fiel à minha esposa. Eu não posso ser isso sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos. Eu não posso. O Espírito Santo me ajuda a ser um homem fiel. O Espírito Santo me ajuda a amar a minha esposa. Às vezes a gente vai ficando ruim. Olha, o ser humano quando fica ruim é bicho ruim, irmão. Ainda mais dentro de casa. Pensa numa coisa ruim. O Espírito Santo me ajuda. Esses dias eu estava falando: o Espírito Santo me ajuda, eu quero ter a bondade de Deus. Diga: a bondade de Deus. Querido, isso é um valor que nós temos que ter. Tem tanto marido ruim, que não é bom para com a sua esposa, que sua esposa só não reclama porque não tem sindicato das mulheres crentes aborrecidas. Mas o marido não é bom. Eu quero que o Espírito Santo me ajude a ser bom para minha esposa. Eu quero ser um homem bom, ser bom para a equipe. Eu quero ser um bom pastor. Preciso que o Espírito Santo me ajude. Nós precisamos ser ajudados por Ele. Esse é o trabalho dele, veio para nos ajudar. O Espírito Santo veio para ser nosso companheiro, diga companheiro. Nesse mundo de tanta solidão, meu irmão, o Espírito Santo veio para ser o nosso companheiro, nosso ajudador. Hoje de manhã, talvez, eu e você precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Jovens precisam pedir ajuda ao Espírito Santo. A igreja precisa. Você líder de célula. Quantas pessoas abandonam a obra de Deus, porque se acham incapazes de fazer a obra de Deus, mas não recorrem ao Espírito Santo pedindo ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso. Eu gosto da ideia do Espírito Santo, né, no grego paráclitos, porque a ideia de advogado. Eu vou te falar uma coisa: advogado é aquele que defende a gente. Quantas vezes eu precisei e preciso que o Espírito Santo me defenda. Que Ele me defenda. Que você seja defendido por Ele, que sua casa, sua família seja defendido por Ele. O mundo é mau. Eu não sei, talvez nunca aconteceu com você. Claro que sim. Já falaram mal de você? Já falaram mal da sua família? Já falaram mal da nossa igreja? Já. Já falaram mal de mim como pastor? Já. Já falaram? Já.
Alguém esses dias falou assim, aprendi a lidar com crítica, alguém falou assim, John, você não vai responder isso? Falei, não, meu advogado cuida disso para mim. Meu advogado cuida disso para mim. Eu tenho um advogado que é o Espírito Santo, você tem também. Diga assim, meu advogado cuida disso para mim. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo advoga a nossa causa, advoga a causa da igreja. Ele cuida da igreja. Eu amo pensar nisso. O Espírito Santo advoga a causa da minha família e da sua família também. Ele advoga a nossa causa. Ele advoga a nossa causa. E eu preciso de um advogado. O Espírito Santo intercede, ele é intercessor. Ele clama diante de Deus por mim e por você. Leia, por favor, João 14:16, bem alto, vamos juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre. Diga, o Espírito Santo é meu Consolador. Eu nunca pensei, talvez só pessoas um pouquinho mais da minha geração vão compreender isso. Os jovens não entendem porque eu não entendia quando era jovem. Gente, eu estava falando com o Joel, sexta-feira eu acho, pela morte do pastor José, da irmã Marta. E eu falei, Joel, tão engraçado, né? Tantas pessoas que a gente amava, que faziam parte, né, do nosso círculo de amizades, eles não estão mais com a gente. E aí dá uma saudade. Quem aqui tem saudade de um povo que não está mais com a gente? Só os velhinhos agora vão levantar a mão comigo, né? Uma parte. Saudade de pessoas que não estão mais com a gente. Às vezes eu acordo, tenho uma saudade do meu pai, gente, uma saudade do meu pai. Mas aí o Espírito Santo me consola, meu filho, você vai encontrar seu pai. E aí você vai sendo confortado por Deus, consolado por Deus. Lourenço, eu sei, você falou isso domingo passado. Eu sei que você agradeceu a igreja, mas naquela hora ali, tão difícil lá no hospital, é só o Espírito Santo que ajuda. A fama não ajuda, né, o dinheiro não ajuda, é o Espírito Santo que ajuda, vai ali e consola. Meu filho, você vai vencer. No meio da luta, é o Espírito Santo que vem e Ele nos consola, segura da nossa mão. Queridos, uma igreja grande, uma igreja famosa, sem o Espírito Santo não vai fazer isso por você. Não vai fazer isso por você. Mas o Espírito Santo faz, nos consola, segura da nossa mão e não nos deixa desistir daquilo que Deus estabeleceu para nós. É o Espírito Santo que faz isso. Meu filho, não desista, não desista. Essa parte do ensino que eu gosto também, o Espírito Santo ensina. Às vezes eu acho que você é assim também. Agora, para começar mais uma igreja com um desafio tão grande, aí eu falo, Deus, eu vou trabalhar num lugar que eu não estou acostumado a trabalhar, nós vamos para um lugar que não estamos acostumados. Senhor, eu preciso que o Senhor nos ensine. Outra coisa que eu pedi semana passada, eu acho que os pastores também vão concordar comigo. Sabe o que eu pedi? Eu falei, Espírito Santo, me ensina a ser pastor de novo. Eu queria aprender a ser pastor de novo. Eu queria aprender a ser pastor. Eu queria que a nossa igreja tivesse pastor. Somos um grande rebanho. Mas Jesus disse, olhando para a multidão, Ele disse, eu olho para essa multidão e os vejo como um rebanho que não tem pastor. Essa igreja grande, famosa do Brasil, não tem pastor, irmão. Tem pastores, mas não tem pastor. Tem muitos líderes na igreja. Deus me ensina a ser pastor. Essa semana eu vou estar em Curitiba, vou para uma reunião em Porto Alegre, mas volto. E aí eu quero dispor, sexta-feira, e eu estou falando com os pastores, uma das coisas que eu quero fazer é abrir minha agenda para atender quem quiser falar comigo, ou quem quiser falar com os Ni, quem quiser falar com o Zé Luiz, quem quiser falar com o Antônio, com Elias, com o Lourenço. A gente vai organizar a nossa agenda para que vocês tenham pastores. Quantas vezes vocês oram sozinhos?
Mas o pastor de vocês é famoso, mas não resolve nada para você. Nada, absolutamente nada. O que resolve é um pastor que te recebe, que ouve. Ontem eu encontrei uma irmã aqui no meio, ontem. Eu acho que ela não está aqui, pelo menos não estou conseguindo ver. Mas se ela estiver, eu gostaria de orar por ela no final. Encontrei ela chorando, ali. Eu segurei as mãos dela e falei, minha filha, o que aconteceu? Ela disse, pastor, meu filho está separando. E aquela mulher estava chorando, e eu fiquei pensando, quem vai ajudar essa mulher nessa hora? Gente, ela está na igreja, ela está no reino, mas precisa de um pastor. Precisa de alguém que ouça a sua dor, que ore com ela, e lhe dê uma palavra de esperança e fé. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus precisa disso. Eu realmente creio que é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias. Sempre quero anunciar durante a semana, quero ter esse compromisso com vocês. Eu quero anunciar o dia que eu vou poder atender vocês. Joyce, cuide da minha agenda lá, abre minha agenda, você pode falar comigo. E eu quero que alguns dos pastores também que dispuserem disso, nós vamos ter um lugar para que vocês tenham pastores. Nós temos muitos líderes, mas quantos acham que precisa de pastor na igreja? Levanta a sua mão para mim ver se eu estou agindo. Eu penso de verdade sobre isso. Querido, fama para mim não dá nada, irmão. Absolutamente nada. Fama não dá nada para a igreja. Não adianta sermos uma igreja conhecida se o reino de Deus não estiver no nosso meio. Nós precisamos do reino de Deus entre nós, dos valores do reino de Deus na nossa casa. Não adianta você ser uma família evangélica se os valores do reino de Deus não estiver dentro da sua casa. O que o Espírito Santo pode fazer por mim e pode fazer por você? O Espírito Santo ensinava, ou melhor, o Espírito Santo enviava os apóstolos e dizia o que eles deviam fazer e o que não deveriam fazer. Atos 13, 14. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Diga assim, enviados pelo Espírito Santo. Diga mais uma vez, enviados pelo Espírito Santo. Queridos, nós precisamos ser enviados pelo Espírito Santo. Enviados. Você tem o Espírito Santo para ser enviado, ou seja, na sua família, no seu trabalho, em algum lugar, o Espírito Santo quer te enviar, para que você possa ser usado para abençoar as pessoas. Quem me dera que o Espírito Santo me enviasse para pregar para o Lula. Quem me dera, irmão, esse privilégio, ser enviado pelo Espírito Santo. Diga ser enviado. O Espírito Santo precisa nos enviar aos hospitais para orar com os enfermos, para ajudar os enfermos. O Espírito Santo precisa nos enviar para pessoas que estão esperando para conhecer o reino de Deus. Quantos querem ser enviados pelo Espírito Santo? Eu quero ser enviado pelo Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não ouve aquela palavra assim? Foi Deus que mandou você aqui. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Foi Deus que mandou você aqui. E a gente precisa voltar a ouvir isso como igreja. Foi Deus que mandou você aqui. Isso é ser enviado pelo Espírito Santo. A igreja precisa sair do seu comodismo para ser enviada pelo Espírito Santo. Foi Deus que mandou você aqui. Eu lembro quando eu tenho tanta saudade e eu quero voltar a esses princípios. Quantas casas eu entrei e as pessoas disseram, pastor, foi Deus que mandou você aqui. Eu tenho um casal muito querido que está aqui agora de manhã, que está me ouvindo e me vendo. E alguns meses atrás eu entrei na casa deles. E eles falaram para mim naquele dia, pastor, foi Deus que me enviou você aqui. E aquilo trouxe tanto renovo ao meu coração, porque eu quero ser pastor. E o pastor é enviado pelo Espírito Santo. Foi Deus que me mandou você aqui. A igreja precisa voltar a viver isso de novo. Não só eu, todos os pastores e todos nós que temos o Espírito Santo. Foi Deus que me enviou, que me mandou você aqui.